Então vamos lá, moçada. A nossa aula de hoje é sobre cálculos estequiométricos ou estequiometria. Mas afinal de contas, o que é? Para que serve? Antes de estudar alguma coisa, temos que saber para que serve. Serve para a gente calcular, pessoal, a quantidade de um produto numa reação química, dado uma certa quantidade de reagente, ou vice-versa. Ou ainda, a sua reação tem 3 reagentes. Eu te dou a quantidade de um dos reagentes, você consegue calcular a quantidade dos demais. E para isso, galera, é importante nós lembrarmos que quando eu falo quantidade, nós lembramos de massa. Mas quantidade não é medida só em massa, pode ser medida em volume, em números de mols ou número de moléculas. Então, importantíssimo lembrar que um mol de alguma coisa equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, unidades desta alguma coisa. Isso equivale a uma massa molar, que você encontrará na tabela periódica, e no caso de um gás, um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Não entendi, professor? Então, eu te dou um exemplo. Imagina um mol de gás hidrogênio. Um mol de gás hidrogênio, se eu fosse contar o número de partículas, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás hidrogênio. A massa disso é a massa molar, a massa de um mol de hidrogênio pesa 2 gramas, você encontra isso na tabela periódica, e um mol de gás hidrogênio ocupa um volume de 22,4 litros. Então, o que nós não podemos esquecer aqui é que quantidade eu não meço só em massa. Por exemplo, esse copo de água. Se eu disser que tem 1 mol de água aí dentro, é uma maneira de eu identificar a quantidade de água, de matéria, que no caso é água. Mas, em vez de eu dizer 1 mol, eu posso dizer que aí tem 18 gramas de água, porque 1 mol de H2O pesa 18 gramas. Aonde eu acho isso? Na tabela periódica, as massas que estão ali. Ou eu posso ainda dizer o número de moléculas de água que tem aí. 1 mol de moléculas de água equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se fosse gás carbônico, por exemplo, CO2, então eu poderia dizer que eu tenho uma certa quantidade que equivale a 1 mol de CO2. Quanto pesa esse 1 mol? Então, uma outra forma de eu me referir à quantidade é em massa, pesa 44 gramas. Você encontra a massa na tabela periódica. E esses 44 gramas equivale a quantas moléculas? 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas do gás carbônico. E ainda, na CNTP, 1 mol de gás carbônico ou 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Para fazer um cálculo estequiométrico, eu preciso contar para vocês que quando tem uma equação, eu já falei que a primeira coisa que nós temos que fazer sempre é balancear. Então, por exemplo, essa equação, fiz o balanceamento, tá aí. Coloquei os coeficientes estequiométricos. Pessoal, esses números, esses coeficientes estequiométricos, eles mostram a proporção em mols entre todas as substâncias da reação. Então, significa dizer que a proporção dessa reação é uma relação em mols que segue esses números dos coeficientes estequiométricos, do balanceamento. Então, eu tenho 1 mol de CH4 para 2 mols de O2 para 1 mol de CO2 para 2 mols de H2O. Tá, professor, mas se eu quisesse saber a proporção em massa dessas substâncias, como que seria? Primeira coisa, você tem que encontrar as massas molares. Aonde? Na tabela periódica. Então, você vai lá, calcula a massa do CH4, do O2, CO2 e H2O. Já coloquei tudo aí embaixo para você. E essa proporção em massa, gente, tem que sempre ser multiplicada pelos coeficientes estequiométricos, que é a proporção em mol. Então, a proporção em massa é CH4, eu tenho 1 vezes 16 gramas, são 16 gramas mesmo. Aí, o oxigênio, a proporção em massa que ocorre essa reação é 2 vezes, coeficiente estequiométrico multiplica a massa do oxigênio, 2 vezes 32 gramas. E isso forma 1 vezes 44 gramas para o CO2 e forma 2 vezes 18 gramas de água. Por quê? Porque você sempre vai multiplicar a massa da substância pelo coeficiente estequiométrico. Então, se a gente fosse ver a proporção em massa, seria 16 gramas de CH4 para 64 gramas de O2 para 44 gramas de CO2 para 36 gramas de H2O.
Mas e se eu quisesse saber, professor, a relação em moléculas que ocorre essa reação? Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23. Você vai usar esse número, só que sempre seguindo a proporção, multiplicando pelos coeficientes estequiométricos, que é a relação em mol. Então, olha só, moçada. No caso do CH4, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas mesmo, porque multiplica por 1 não muda nada. Para o oxigênio, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. E para o CO2, coeficiente estequiométrico 1, 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E a água, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, a proporção em moléculas para as substâncias dessa reação é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CH4 para 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, formando 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 e formando também 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Professor, e se fosse a relação em volume? Supondo que todas as substâncias são gases e de fato aí são mesmo. Você vai usar o volume molar, 22,4, mas sempre multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Então, observa, gente, que tudo você tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, que é a proporção em mols que ocorre a reação. Então, eu tenho 1 vezes 22,4 para o CH4. O O2, a proporção dele é 2 vezes 22,4 litros, formando CO2, 1 vezes 22,4 litros, e formando água, 2 vezes 22,4 litros. Então, a proporção em volume da substância dessa reação é 22,4 litros de CH4, reagindo com 44,8 litros de O2, formando 22,4 litros de CO2 e formando também 44,8 litros de água. Lógico, gente, que isso é uma proporção. Você pode dobrar todo mundo, dividir por 2, multiplicar todo mundo por 10, fazer o que for necessário. Visto tudo isso, estamos prontos para resolver exercícios em vias de fato de cálculos estequiométricos. Para resolver qualquer exercício, você vai seguir 3 passos muito simples, que são o seguinte: primeiro, fazer o balanceamento da equação. Se você fizer um exercício com uma equação não balanceada, muito provavelmente você vai errar, mesmo que todo o seu raciocínio esteja correto, mas a ausência do balanceamento torna a questão errada. Segundo, grifar as informações importantes do enunciado. E terceiro, colocar essas informações importantes na equação de uma maneira que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro exercício da Unifesp 2016. Pessoal, exercício de cálculo estequiométrico, geralmente ele dá uma enroladinha, ele fala no enunciado, uma contextualização, traz informações que não são importantes. Então aqui vai falar do nióbio, e essa questão da Unifesp, já digo para vocês, esse primeiro parágrafo não traz nenhuma informação importante para a resolução. Lógico, gente, contextualização, cultura é importante. Não estou dizendo que não é, mas para fins de resolução da equação, esse primeiro parágrafo não traz nenhuma informação importante. Depois vocês pausem o vídeo e leiam. Eu não vou ficar lendo para não fazer vocês gastarem tempo e deixar o vídeo muito longo. Bom, depois ele dá a equação. Ele escreveu ali embaixo, logo em seguida, a equação desse processo chamado de redução aluminotérmica. E aí sim, depois, no último parágrafo, abaixo da equação, ele nos traz informações de fato importantes que serão usadas no enunciado. Olha o que ele fala. Calcule o número de mols de alumínio metálico que são necessários para a produção de 27 mols de nióbio puro. Essas são as informações importantes. Aí considere que o processo ocorre com 100% de eficiência, apresente os cálculos. Então, primeira coisa, gente, escreve a equação e faz o balanceamento. Alguns exercícios já te dá a equação balanceada, como foi o caso desse exercício da Unifesp. Ele já te deu a equação balanceada, mas se ele não te desse, como acontece, com bastante frequência inclusive, você teria que balancear. Mas aqui ele já te deu essa informação pronta e mastigada. E vamos lembrar que esses coeficientes estequiométricos representam uma proporção em mols. Então significa que eu tenho 3 mols de óxido de nióbio, reagindo com 10 mols de alumínio metálico, formando 6 mols de nióbio metálico,
mais 5 mols de óxido de alumínio. A segunda coisa, pessoal, é a interpretação do enunciado. Enquanto você estiver lendo, você já vai grifar as informações importantes. E como eu falei para vocês, as informações importantes estão só lá no final do enunciado, abaixo da equação. Eu vou grifar para vocês. O que é importante? Calcule o número de mols de alumínio metálico. É a pergunta da minha questão, percebeu? O que ele quer que eu faça? Calcule o número de mols de alumínio metálico. É isso que ele quer que eu faça. E ele vai te dar algum dado para você fazer esse cálculo. Qual que é a informação que ele me dá? Ele fala que você tem 27 mols de nióbio puro. Você tem 27 mols de nióbio puro. Então eu vou separar, pessoal, só a parte importante do enunciado. Olha o que sobrou, só isso daí. Todo aquele enunciado enorme, na verdade, não me ajudava em nada para resolver. É só essa parte que é importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, na primeira linha, na equação, você fez o balanceamento. Na primeira linha, escreve a proporção em mols. 3 mols que segue os coeficientes estequiométricos. 3 mols para 10 mols, para 6 mols, para 5 mols. Do jeitinho que está aí. Aí você vai escrever uma outra linha logo abaixo dessa linha que você escreveu a proporção em mols, que está em verde. Você vai escrever essa segunda linha aqui, que apareceu esse retângulo. E você vai colocar na segunda linha, nessa segunda linha, essas informações. Primeiro, o que ele quer que eu calculo? O número de mols de alumínio metálico. Cadê o alumínio metálico? Tá aqui, ó, alumínio, tá vendo? Então, ele quer que eu calcule o número de mols de alumínio metálico. Então, esse é o meu X da questão. Eu quero X entre parênteses mols de alumínio metálico. Qual a informação que ele me deu? Que eu tenho 27 mols de nióbio puro. Cadê o nióbio? Tá aqui. Então você vai colocar lá embaixo 27 mols. Moçada, agora olha aqui comigo. Eu tenho aqui embaixo na segunda linha, no alumínio, eu quero achar um número de mols. Em cima eu tenho número de mols. Beleza. Aqui no nióbio puro, eu tenho nos lados 27 mols. Em cima 6 mols. Então, se eu tenho mol em cima e embaixo, nas duas colunas, no alumínio e no nióbio, beleza, gente. Só basta eu fazer as contas. E como que eu faço as contas? Isso é uma proporção. Você multiplica em cruz. Então, vai ser x vezes 6, 6x, igual a 10 vezes 27. E aí, o que está multiplicando passa dividindo. A dica sempre é, não saia fazendo conta. Monta a fração que dá para simplificar. Você consegue simplificar o 10 com 6, dá 5 em cima e 3 embaixo, o 27 com 3, que dá 9, dá 1 embaixo. Vai ficar 9 vezes 5, 45, o quê? Mols de alumínio. Tem que colocar o quê, pessoal? Nunca deixe de colocar a unidade. A ausência de unidade é um erro gravíssimo nesse tipo de questão. Não é um mero detalhe. Professor, mas eu já fiz a conta, o raciocínio. Ótimo, perfeito. Mas o que é 45? É 45 quilos, 45 gramas, 45 litros, 45 graus Celsius? Não sei. Você tem que escrever. Então, 45 mols de alumínio. Pessoal, cálculos estequiométricos são exemplos de exercícios. A teoria, na verdade, é toda essa bagagem que vocês tiveram nas aulas anteriores. Então, aqui, essa aula vão ser só resolução de exercícios, que é assim que a gente aprende cálculo estequiométrico e em seguida vocês têm que treinar. Então, exercício 2 da Unifesp 2017. Pessoal, como eu já falei, não quero fazer vocês perderem tempo. Então, já vou falar que o primeiro parágrafo desse enunciado não vai te ajudar em nada para resolver o exercício. É uma contextualização, tem lá sua importância, mas para fins de ajudar a resolver o exercício, não serve para nada. Só vai ter informação importante para você resolver a partir do segundo parágrafo, onde está escrito: escreva a equação balanceada da reação química e calcule o número de mols de cloreto de alumínio anidro, que é obtido pela reação completa de 540 gramas de alumínio com cloro em excesso, e apresente os cálculos, ok? Pessoal, já vou escrever da reação aqui pronta para vocês. Então, e a gente tem que fazer o balanceamento. É uma reação que o gás cloro reage com alumínio metálico, formando cloreto de alumínio. Faz o balanceamento. Fiz o balanceamento, colocando os coeficientes estequiométricos. Lembrando que esses números, esses coeficientes estequiométricos, indicam a proporção em mols que ocorre entre as substâncias da reação. Então,
a proporção é 3 mols de gás cloro reagindo com 2 mols de alumínio, formando 2 mols de cloreto de alumínio, ok? Pessoal, segunda etapa, grifa as informações importantes do enunciado. É o momento da interpretação, de você separar o que é importante. Então, sempre vai acontecer duas coisas nesse tipo de enunciado, de exercício de cálculo estequiométrico. Ele vai te dar uma informação e vai pedir para você calcular alguma coisa. E aí, vamos identificar o que ele quer que a gente calcule e a informação que ele dá. O primeiro parágrafo, já falei para vocês que não ajuda em nada aqui para resolver esse exercício, então vamos para o segundo parágrafo. Escreva a equação balanceada e calcule o número de mols de cloreto de alumínio. Olha o que ele quer que você calcule. Calcule o número de mols de cloreto de alumínio. Esse é o X da questão, que é obtida pela reação completa do quê? Olha a informação que ele está te dando. Você tem 540 gramas de alumínio. Pessoal, de todo esse enunciado, são só essas partes que são importantes para resolver essas duas. Calcule o número de mols de cloreto de alumínio, que é o que ele quer que eu calculo, e eu tenho 540 gramas de alumínio. Então, escreve a reação. Na linha logo abaixo da reação, põe a proporção em mols. 3 mols Cl2, 2 mols embaixo do alumínio e 2 mols embaixo do cloreto de alumínio. E aí você faz uma segunda linha, né? Uma linha logo abaixo dessa que você escreveu a proporção em mols. E nessa segunda linha de baixo, você vai colocar as informações do enunciado que você fez a interpretação, que você grifou. E grifa mesmo, viu, gente? Na hora que você estiver lendo, isso te ajuda muito a clarear as informações. O que ele quer que você calcule? O número de mol de cloreto de alumínio. Cadê o cloreto de alumínio? Tá aqui, ó, é essa substância. Então, esse é o meu X. X o quê? Mol. Eu quero calcular o número de mols. Então, escreve X entre parênteses, mol. E qual a informação que ele deu? 540 gramas de alumínio. Cadê o alumínio? Tá aqui. Então, eu tenho 540 gramas, ok? Pessoal, quando você olha para o cloreto de alumínio, eu quero achar o número de mols, é o meu X da questão. Em cima eu tenho o número de mols. Legal, tudo ok. Só que quando você olha para o alumínio metálico, eu tenho 540 gramas aqui embaixo, que é a massa, e eu tenho o número de mols em cima. Isso não pode acontecer. Se eu tenho massa aqui embaixo, olha só, você vai ter que ter algum dado relativo à massa aqui em cima. E que dado relativo à massa é essa? Simples, gente, é a massa molar do alumínio metálico, que é a substância aqui em questão, ok? Então, eu tenho que saber qual que é a massa do alumínio metálico. Olhando na tabela periódica, eu sei que a massa do alumínio metálico é 27 gramas por mol. Então, você vai multiplicar o coeficiente estequiométrico 2 pela massa do alumínio, 2 vezes 27 gramas por mol. Por que eu fiz isso, professor? Porque eu tenho aqui na segunda linha um dado relativo à massa. Então, aqui em cima tem que vir multiplicando o coeficiente estequiométrico algum dado que tenha massa também. E que massa será essa? É a massa do alumínio. Tudo bem, pessoal? Então, massa embaixo, o coeficiente estequiométrico em cima tem que multiplicar massa também. E no cloreto de alumínio, professor, por que não precisou? Porque eu tenho mol, gente, em cima e embaixo, ó, é mol. Então, mol e mol, tudo certo. Basta multiplicar em cruz. Escreve a fração. E isso é muito importante, pessoal. Não sai fazendo conta. Põe todos os números na fração, porque sempre dá para cancelar. Olha só. Ficou 540 vezes 2 dividido por 2 vezes 27. Dá para cortar o 2 com 2. Dá para simplificar o 27 com 540. Pode dividir por 3 primeiro. E depois você vai dividindo até chegar no resultado, que são 20 mols de cloreto de alumínio anidro, ok? Então, eu tenho 20 mols de cloreto de alumínio anidro. Pessoal, essa aula pode ficar um pouco extensa, mas é só exercício, ok? Então, se você já entendeu, vai tentar fazer a lista. Gente, exercício 4 da SpaceX, vou pular para o 4 agora. Ele fala de uma reação química, onde o cobre metálico reage com ácido nítrico e ele produz um volume gasoso de 181,6 litros de óxido de nitrogênio 2, ele já dá a fórmula NO, água e nitrato de cobre 2. Então, o que ele quer saber? A soma dos coeficientes estequiométricos da equação
corretamente balanceada e a massa de cobre consumida. Olha só, moçada, vamos lá então, escreve a reação. Vou escrever a reação química, essa daqui. Vou fazer o balanceamento, tá aí. Legal. Lembrando que esses números dos coeficientes estequiométricos é a proporção em mols entre as substâncias. Então, eu tenho 3 mols de cobre, que reage com 8 mols de ácido nítrico, forma 2 mols de óxido de nitrogênio, 4 mols de água e 3 mols do nitrato de cobre 2. Ok. O que ele quer que eu faça? Primeiro, a primeira pergunta, gente, na verdade, essa questão da SpaceX é a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, 3 mais 8 mais 2 mais 4 mais 3. Vai dar 10, 13, 17, 20, né? Então, aí você ficaria entre duas alternativas. Mas nós vamos priorizar o cálculo estequiométrico, ok? Que é o que interessa para a gente nessa aula. Então, nós vamos interpretar e grifar as informações importantes do enunciado. Qual dado ele deu para a gente e o que ele quer que a gente calcule? Está aqui. Ele fala que eu tenho um volume gasoso, ou seja, um volume de 181,6 litros do NO, do óxido de nitrogênio 2. E o que ele quer que eu calcule? Lá embaixo, quase no final do enunciado. Calcule o que? A massa de cobre consumida. Quanto que é? Então, eu vou calcular a massa de cobre consumida. Então, gente, as informações importantes do enunciado, daquele enunciado grande, para eu colocar na minha equação, são só essas duas aí. Então, olha só. Primeiro, ele fala que eu tenho um volume de 181,6 litros de NO. Então, você escreveu a reação balanceada. Na primeira linha, logo abaixo, você escreve a proporção em mols, que são os próprios coeficientes estequiométricos. E na segunda linha, põe as informações do enunciado. Então, onde está o NO? Está aqui. Qual a informação que ele deu? Que eu tenho um volume de 181,6 litros. Está aí. Beleza. E aí, o que ele quer que eu calcule? A massa de cobre. Cadê o cobre? Está aqui. Ele quer que eu calcule o meu X da questão, é a massa de cobre. Então, vai ser X, entre parênteses, gramas. Porque eu vou calcular uma massa, a massa é dada em gramas. Pessoal, agora, olha só, temos um probleminha aqui. Porque, quando eu falo do cobre, eu quero calcular a massa em gramas, mas em cima eu tenho só número de mol. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar aqui em cima pela massa molar do cobre. Vou multiplicar o número de mols, 3, vezes a massa molar do cobre. Porque se eu tenho massa embaixo, X gramas, eu tenho que ter uma massa em cima também. E no NO, ele me deu o volume. Só que em cima eu também só tenho o número de mols. Então, se eu tenho volume embaixo, eu tenho que ter alguma coisa referente a volume em cima. Então, eu vou pegar esse coeficiente estequiométrico 2 e vou multiplicar pelo volume molar. Porque se eu tiver volume embaixo, eu tenho que ter volume em cima também. Então, eu multiplico pela massa molar do cobre, ali no caso do cobre, 3 mols. E no caso do NO, multiplico o número de mols pelo volume molar. Vamos fazer isso? Tá aí, gente. Massa molar do cobre, 64 gramas por mol. Encontro isso na tabela periódica. E no caso do NO, como eu tenho litros embaixo, vou pôr litros em cima. Então, multiplico 2 mols vezes o volume molar, 22,4, ok? Pessoal, aí está 22,7. Eu acho que o enunciado pediu para a gente usar 22,7 litros como volume molar. Professor, não é 22,4? Na CNTP é. Mas se o enunciado sair fora da CNTP ou por qualquer motivo te der outro valor de volume molar, você vai usar o valor que o enunciado te deu. Via de regra, gente, é 22,4. Mas, nesse exercício, a SpaceX me deu o valor de 22,7. Falou, usa o volume molar 22,7. Então, tá bom, a gente usa. Pronto, gente. A equação está montada. Agora você vai multiplicar em cruz. Não sai fazendo conta. Joga tudo na fração, porque você consegue simplificar e cancelar muita coisa, ok? Então, vai fazer as continhas, simplificar o que dá para simplificar, e no final você vai ter o valor de 768 gramas de cobre, resposta final. Pessoal, e mais esse exercício 5 para a gente encerrar essa aula, e aí a gente já tem uma boa base de como fazer um cálculo estequiométrico, tá, gente? É só pegar o jeito e ler o exercício com calma e grifar a informação importante. Então, nesse exercício, na Universidade Federal de Pernambuco,
fala aí usinas siderúrgicas, uma reação de obtenção do ferro metálico a partir da hematita. E aí ele fala o seguinte, ele já dá a equação balanceada, vejam vocês. E aí ele fala o seguinte, lendo a partir abaixo da equação. Percebe-se dessa reação que CO2 é liberado para a atmosfera, podendo ter um impacto ambiental grave relacionado com o efeito estufa. Olha só a parte importante agora. Qual é o número de moléculas de CO2? Olha a minha pergunta aí. Liberados na atmosfera, quando, olha só, 320 gramas de óxido de ferro 3. Olha a informação do enunciado. É consumido na reação? Então, gente, primeiro, equação balanceada, ok? A equação já foi balanceada no enunciado. Esses números representam a proporção em mols. Então, tá aí. E aí, segundo passo, interpretação. Grifa o que é importante. O que é importante? Primeiro, a pergunta é, qual é o número de moléculas de CO2? É o que ele quer que você calcule. Segundo, a informação dada é, você tem 320 gramas de óxido de ferro 3. Vamos colocar isso na equação? Vamos. Tá aí. Essa é a parte importante. Então, escreveu a equação balanceada, primeira linha, logo abaixo da equação, proporção em mols. Segunda linha, logo abaixo, você vai escrever as informações do enunciado. Qual é o número de moléculas de CO2? Cadê o CO2? Está aqui. Então, qual é o meu X da questão? O que eu quero calcular? X moléculas, o número de moléculas de CO2. Veja só, gente, ele não está perguntando quantos mols de CO2. Ele está perguntando quantas moléculas de CO2. Qual é o número de moléculas? E a informação que ele nos dá é 320 gramas do óxido de ferro 3. Cadê o óxido de ferro 3? Ali no começo. E aí eu tenho 320 gramas desse óxido. Legal, pessoal, mas olha só. Eu tenho massa aqui no óxido de ferro 3, massa embaixo. Então eu vou ter que colocar massa em cima. Você vai multiplicar o coeficiente estequiométrico pela massa molar do óxido de ferro. E aí, olha aqui no CO2, eu quero calcular o número de moléculas. Então, em cima, eu não tenho o número de moléculas, tenho mols. Então, você vai multiplicar os 3 mols pelo número de Avogadro, né? Quanto equivale um mol? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Você vai multiplicar o 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Vamos fazer isso? Então, olha só, deixa eu só apagar o que eu escrevi. Tá aí, gente. No caso do Fe2O3, você multiplica o número de mols pela massa molar do Fe2O3, que é 160 gramas por mol. E no caso do CO2, você multiplica os 3 mols por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que é quanto vale um mol. Tá aí, multipliquei. Aí eu já tenho a minha proporção, multiplica em cruz. Então, joga tudo na fração. Vai ser 3 vezes 320 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 160. Vai simplificando. Aqui, ó, gente, tem uma simplificação muito simples. O zero corta com o zero. 16 por 32, ó, dividir por 16 em cima e embaixo, dá 1 aqui, dá 2 aqui. Olha que conta simples ficou. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 6, 36, vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. E eis a nossa aula de estequiometria ou cálculo estequiométrico. Gente, precisa treinar, ok? Tenta fazer os exercícios que você vai pegar o jeito rapidinho.